Olá, minha gente, estamos aqui iniciando um programa mais uma vez, esse domingo, dia 1º de maio, domingo precioso para o nosso calendário aqui no nosso país, né? Dia do Trabalhador, e nós estamos vivendo esse tempo fantástico, que é o tempo da fé, o tempo da compaixão, o tempo do amor, o tempo da graça de Deus. E eu estou feliz da vida que nesse 1º de maio, primeiro domingo do mês de maio, estamos aqui pela manhã compartilhando com você coisas tão preciosas do livro de Atos dos Apóstolos. Está acontecendo cada coisa tão interessante e a gente vem comentando, e hoje já estamos aí no capítulo 12, que vai ser mais uma aventura fantástica. E para essa nossa participação, eu tenho a presença ilustre do meu querido irmão João Silveira, pastor querido. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Irmão. Bom dia, amados queridos ouvintes desse programa, participantes. Bom dia, Diogo. Bom dia, Loide. Um dia maravilhoso para a gente esse de hoje. Ok. Muito bom dia, Loide Nogueira, minha querida amiga, como vai? Seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado. Olha, hoje promete, mês de maio é um mês muito lindo, não é isso? É mês das noivas, mês da mãe. Da família. Da família. Mês da mulher, mulher presente. Mês do que a gente quiser, né, celebrar, não é isso, bispo? Lorde, aproveitando o ensejo desse início de programa, só queremos lembrar que agora em maio vai acontecer um evento que se desdobra em 2 capítulos, não é? É isso aí. É um evento para mulheres que vai acontecer aqui. Você quer falar um bocadinho sobre isso antes da gente começar o programa? Sim. Mês de maio nós escolhemos um planejamento maravilhoso para a rede de mulheres da nossa igreja e estamos abrindo também para as mulheres da cidade de São Luís, se assim quiserem estar conosco. Será um ciclo de palestras em 2 dias, dia 14 e dia 28 de maio, que iniciará às 16h30 até às 19h30 e tem como tema Seja Mulher, que Deus, o quê? Deus espera de você, que você nasceu para Seja mulher que você nasceu para ser. Baseado lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Né? Seja forte, corajosa, seja destemida e tenha bom ânimo. Então, nós estamos convidando as mulheres para fazer parte desse capítulo da nossa história aqui na igreja. Olha, vai ser legal, hein? Descobrir a mulher que você precisa se tornar, né? Que você deseja se tornar, é uma coisa fantástica. Será 2 sábados, né? 2 sábados, 14 e 28. 14 e 28. 28. Então, se eu fosse mulher, eu não perderia. Eu só vou ter que perder porque é clube da Luluzinha. Não tem como eu me inserir, senão eu estaria aí, João, para aprender com essas mulheres maravilhosas. Mas eu tenho incentivado aos homens que incentivem as suas mulheres a participarem, porque a partir do momento que ela se tornar a mulher virtuosa, mais virtuosa do que ainda se tornar mulher virtuosa, conforme o capítulo de Salomão, quem ganha são os maridos em casa, são os filhos e a família também ganha, participa desse evento. Claro que sim. É isso aí, nós estamos com as inscrições abertas, isso, bispo. Eu ia falar sobre isso, como é que a gente faz para fazer a inscrição? As inscrições estão feitas, serão feitas aqui na igreja, também através de Pix, procurar a Luciana, da Rede de Mulheres, ela estará recebendo você para fazer a sua inscrição, ok? E também já estamos com 37 mulheres inscritas, celebrando, legal, já aguardando por aquele dia, ok? Será um momento muito bom, de muita bênção, muita paz, onde estaremos aqui para sermos curadas por Deus. Okay. Essa é a proposta, legal, sermos curadas por Deus, para avançarmos nos nossos ministérios, no nosso dia a dia, em nossa família, ou seja, em nossa relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo, conosco mesmo. Amém, que bom. Loide, vocês não programaram uma inscrição online? Sim, tem uma inscrição, mas olha, eu não estou sabendo muito bem como falar hoje dessa inscrição, ok? Mas eu vou pesquisar para no segundo momento estar aqui prontinha para falar sobre essa inscrição online. Beleza. Ok? Ok. Hoje ainda a gente pode estar dando essa informação, né? Como é que a gente pode fazer
A inscrição online. Gente, nós estamos hoje debruçados sobre um texto maravilhoso, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Barnabé e Saulo estão indo a Jerusalém para entregar as ofertas que eles levantaram. E enquanto isso acontece, foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João. E quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob a severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Deixa eu parar aqui nesse 5º versículo, né? Que coisa impressionante é o que está acontecendo. Herodes, por um ódio infernal, decide matar Tiago, irmão de João, e logo ele vai encarcerar Pedro. Pôr Pedro na cadeia é a tentativa de acabar com o movimento da fé. Herodes está acreditando que, acabando com seus líderes, a igreja também chegaria ao seu fim. Essa é a ideia que o Herodes está tendo nesse momento. E ele vai levar a cabo, porque quando ele vê a repercussão da morte de Tiago, ele se assenhora de uma força, e aí Pedro está encarcerado. O que me chama a atenção é a postura da igreja. Quando recebe a notícia de que Pedro está preso, a igreja se coloca em oração. Gente, nós ainda cremos assim no poder da oração. Os anos se passam, o tempo voa, mas nós ainda acreditamos no poder da oração. Olha, como a nossa vida tem mudado a partir da oração. João, tenho visto nesses últimos anos, quando eu tenho curvado meus joelhos, vendo santos curvando seus joelhos, se dobrando diante da soberania de Deus, eu tenho visto sinais claros, nítidos, de um movimento de Deus sobre as circunstâncias, às vezes, muito adversas. Acho que é John Wesley, ou Charles Wesley, que diz que Deus não fará nada na terra senão em cooperação com o homem. Então, essa coisa, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, não é? Então, em cooperação, as nossas orações ativam o agir de Deus. Então, vale a pena a gente continuar orando quando as coisas se tornam difíceis, quando as circunstâncias se tornam desafiadoras. Nós ainda cremos hoje no poder da oração. Ler esse texto me anima muito, porque eu estou atado, preso. Como diz também no livro de Atos, né? Eles perseveravam unânimes na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Essa é a vida da igreja. Oração faz parte da vida, da essência da igreja. A igreja se movimenta
no mundo espiritual e no mundo natural a partir da sua oração. É um incentivo para nós, dessa geração, olhar para 2000 anos atrás e ver que a oração continua sendo a nossa grande força para enfrentarmos as dificuldades. Isso, eu tenho dois pontos a considerar. E logo, logo nós vamos entrar no mérito da oração, que para mim é o máximo do nosso capítulo de hoje. Mas é verificar a sordidez, o sarcasmo com que os monarcas tratavam o nome de Deus, com que os monarcas tratavam Jesus Cristo, como trataram, incentivaram a levá-lo à cruz, e depois ficaram maltratando, espizinhando aqueles que falavam desse nome. E talvez não fosse por vontade própria. Era por incentivo dos próprios judeus, dos próprios patrícios de Cristo, dos próprios irmãos seus, que incentivavam a isso. Isso tem acontecido muito no nosso mundo, né? Uhum. Irmãos conterrâneos. Irmãos conterrâneos. Isso tem acontecido muito no nosso mundo só porque são de religiões diferentes. Então, quando você diz que Herodes manda matar a Pedro, manda encarcerar Pedro e matar a Tiago, entendendo que acabava com esse movimento, já havia uma falação sobre isso, quando Gamaliel se levanta e diz: apareceu Judas, foi preso, mataram Judas, acabou o movimento, né? Apareceu Teudas também com o movimento, prenderam Teudas, dispersaram a multidão e acabou o movimento. Enganando-se Herodes que este movimento não era um movimento humano, era um movimento divino, e como nós vemos lendo desde o princípio do livro de Atos, coordenado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus prometeu estar com os seus para dar, na verdade, continuidade à sua obra aqui na Terra. Exatamente isso, João. Coisa espetacular. Lloyd, falando aqui sobre oração, né? Como mudam as circunstâncias o poder da oração, né? Sim, oração é poder de Deus, né? Poder de Deus. Quantas lutas eu enfrentei e a oração me salvou. A oração da minha avó, a oração da minha mãe, a oração das irmãs do grupo de intercessão. E muitas vezes eu não sabia que essas pessoas estavam ali orando, intercedendo incessantemente, fervorosamente por minha saúde, por minha casa, pelos meus filhos. E depois de tudo resolvido, conquistado, eu soube: eu estava orando por você. Então, muitas vezes precisamos mesmo de oração na igreja, oração na casa, oração no trabalho. A oração, Deus responde às orações do justo, né? Sim. Deus responde às orações. E aqui a gente vai ver mais adiante nos capítulos, como muitas vezes Deus está respondendo, nós estamos orando, mas ainda estamos incrédulos pela resposta dessa oração, né? Aqui a minha versão diz que a igreja orou fervorosamente, né? Eu sempre gosto de trazer um episódio externo para consubstanciar, não para ratificar aquilo que a palavra de Deus disse, porque ela em si própria se ratifica, né? Mas sempre para ilustrar. Eu lembro que certa vez um fazendeiro, um amigo, muito promíscuo, um cidadão muito devasso, mas era meu amigo, era conterrâneo, me contando um livramento que ele teve quando virou a sua caminhonete, numa noite escura, com as suas duas filhas adolescentes dentro, bateu no animal e a caminhonete virou. Alta madrugada, ele foi socorrido e não houve dano físico nenhum com seus filhos. Eu olhei para ele e disse: alguém estava amarrando a tua corda lá no tronco de Deus. Ele parou, chorou e disse: a minha mãe. A minha mãe não cansa de orar por mim. Eu entendo agora, como você está me dizendo, que eu só fui salvo da morte pela intercessão da minha mãe diante de Deus. Hoje se tornou um cristão, é um homem, servo de Deus, e vive bem. Mas ele nos referendo a isso. Foi a oração da minha mãe que me livrou. João, quantos santos anônimos estão genuflexos, com seus joelhos dobrados em nosso favor, e nós nunca daremos conta de que eles estavam ali, orando por nós, intercedendo por nós, fervorosamente,
E eles não têm nome para nós. Eu já contei aqui que certa vez dei carona, eu e minha esposa dei carona para uma senhora que fez questão de tentar me identificar. Ela estava vindo de uma vigília no movimento católico. E quando disse, o senhor Silveira, sou. Ela disse, eu precisava lhe conhecer. Não entendi por quê. Porque todos os dias, quando eu me prostro diante de Deus, eu ponho o senhor lá. Eu me senti... não sei como me sentia, né? Ou seja, alguém que nem digamos assim, da fé evangélica, me dizer isso para mim foi uma emoção muito grande, saber que alguém que eu não conhecia, Sim. e ela me disse, eu orava pela função que eu exercia na cidade, eu era o responsável pela segurança da cidade, ela disse, você precisa de muita unção de Deus para fazer o trabalho que você tem responsabilidade em fazer. Ah, que bênção. Eu lembro, bispo, pastor João, que alguns anos atrás eu estava sem carro e eu estava saindo da igreja meio-dia por aí. Eu estava tão cansada. E quando eu estava saindo da igreja, apareceu um carro e disse, eu vim buscar você, Deus mandou. E eu não conhecia aquela pessoa. E eu fiquei com medo de entrar no carro e uma voz dentro de mim disse, entra, vai. Eu sabia que era o Espírito Santo me conduzindo, me dando essa direção. Eu entrei no carro. E aquele senhor, era um senhor, ele foi chorando daqui até minha casa, dizendo, eu estava ouvindo essa voz, dizendo, vai naquele lugar, lá tem uma pessoa ali esperando. Aí quando ele olhou e disse, era você mesmo. Ele me deixou em casa, aquele senhor, me deu o contato dele e disse, olha, eu sou um empresário aqui de São Luís, qualquer coisa que um dia você ou sua família precisar, estaria à disposição. Olha, que coisa impressionante, né? O poder da oração, né? Coisa impressionante. É Deus agindo, é Deus fazendo coisas espetaculares. No versículo 6, continuando a história, o texto diz assim, o dia que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, um anjo ao lado do prisioneiro, e ele apareceu, e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro, depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou, vai-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu e o anjo disse ainda, vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isso é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e também do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ponto aqui, para pensar. João e Lloyd, que experiência fantástica é essa? Era assim, se eu fosse Pedro também tinha tido a mesma impressão. Eu estou sonhando. Não é possível que isso esteja acontecendo. Havia esse plano quando Pedro é preso, né? Já Tiago havia sido morto, Pedro é preso, mas a intenção em prendê-lo era matá-lo. Matá-lo. Era essa a intenção, sair matando. Para agradar o povo
Sim. O povo judaico, né? Para agradar judeu. o povo judaico e paralisar o movimento, Paralisar. como citou João ainda há Isso, pouco, né? dispersar, né? Uhum. Dispersar a fé, Sim. dispersar, né, o posicionamento daqueles homens, porque é fácil quando a gente ataca diretamente uma liderança, uma igreja enfraquece. Se uma igreja não souber quem é o seu líder realmente, ela vai enfraquecer, ela vai acreditando em conversas, em coisas, e aí, quando espantar que não, ela está abalada por palavras, pelo movimento. Sim, né? verdade, verdade. Assim, essa experiência, ela gera um ânimo tão extraordinário na vida da igreja. Eu estava pensando na fala de um líder da igreja dessa nossa época, que ele dizia que a igreja é como um omelete, quanto mais você bate, mais cresce. Esse é um fenômeno de grande explosão da igreja. Porque a soberania de Deus está conduzindo essa história. Uau, isso mesmo. É exatamente a soberania divina quem está provocando todo esse movimento. Deus está colhendo pessoas e semeando novas sementes, preparando corações, preparando o cenário. É Deus soberano agindo sobre a vida da igreja. E utilizando-se desses meios deixados para fazer com que a história ganhe um novo impulso, porque a gente vai ver que a partir daqui a igreja ganha um novo rumo. Ganha o mundo, né? Ganha o mundo. Talvez a igreja mais poderosa e maior, mais consistente hoje no mundo, em um país, seja na China, onde o Partido Comunista achata, não tem liberdade. Mas os relatos que temos é que eles descarregam um navio inteiro cheio de Bíblia numa noite, sem que a alfândega perceba. Ou seja, uma igreja poderosa, uma igreja animada, uma igreja Viva, né? viva, porque os movimentos não podem acabar. Quando a União Socialista Soviética se instalou no mundo, eliminou ou tentou eliminar por completo toda e qualquer menção ao nome de Deus, tanto escrita quanto falada. Não obstante isso, a igreja da Rússia acabou. A gente tem tantos relatos lindos de que hoje a Rússia tem um poder tremendo pela igreja, porque não pode acabar com o movimento. E acho que parece que o apóstolo Paulo escreve que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Um homem como Herodes, cheio de si, se propalando Deus, soberano, o Quírios, não podia entender que por trás daqueles simples homens, galileus, pescadores, havia um poder fenomenal. É que um homem como Pedro, que veio da pescaria, pudesse ser visto lá dos céus e libertado, né? Sim, como imaginar uma coisa dessa, João? Como imaginar. A mente humana não tem esse alcance para imaginar as coisas espirituais, né? Ou para vivenciá-las, né? Pode até imaginar, mas não vivencia, né? Quantos anjos nós cruzamos com eles por aí, né? E não nos apercebemos. Não nos apercebemos. Eu uma vez percebi, eu ia entrando numa curva no interior, numa Kombi que eu tinha, ia levando meus irmãos para visitar uma prima que estava à beira da morte, e em uma curva no areal, eu entrei na curva e vinha um doidinho, na época era um Escort, daquele tonadão, não achou gasolina, colocou querosene e o carro vinha explodindo mesmo. E ele entra na curva como doido. Entra para se jogar debaixo da Kombi, basicamente. Todos nós sentimos quando alguém pega essa Kombi e puxa ela para trás, literalmente. Nós sentimos o impacto. Eu só pude entender que ali estava o anjo. Não é o que me seguia, é o anjo que livra, que vem e livra, porque o céu sabe os nossos movimentos e o anjo chega, porque eles são atemporais, né? Sim, é uma mão divina. João, quantas e quantas vezes, Lloyd, nós passamos por situações como essas e não nos apercebemos que Deus está ali, agindo soberanamente, agindo de uma forma espetacular e não nos damos contas.
de que Deus está na nossa história, né? Que Deus está agindo, né? Sim, verdadeiros espetáculos que estão fora da cortina dos nossos olhos, acontecendo o tempo inteiro, não é? E tudo isso está muito ligado a essa relação da gente com a oração da fé, né? Pedro diz que, aqui ó, fala que parecia que ele estava sonhando, achou que ele estava sonhando, né? E aquilo acontecendo diante dos olhos dele. Sim, né? exatamente assim. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já, logo depois do nosso intervalo. Olá, minha gente, estamos de volta hoje, 1º de maio de 2022, um feriado de domingo, Dia do Trabalhador. E hoje nós temos um dia muito especial. Todo primeiro domingo é marcado por uma grande celebração aqui na igreja. E vou pedir ao pastor João Silveira que faça essa notificação. Como é que vai acontecer, pastor João? Hoje é dia 1º de maio, né? É o nosso domingo eucarístico, é o dia mais especial que nós temos aqui na rotina da nossa igreja. É o culto eucarístico, é o culto de ceia. E nós convidamos todos vocês, tragam a sua família, tragam os seus. Tem sido uma festa o culto de ceia. Uma mensagem muito bonita, muito agradável, muito tocante. E nós convidamos vocês a não perderem, a estarem com a gente. Também nós agradecemos pelo café do domingo passado, que foi uma festa. E queremos continuar com vocês participando com a gente desse evento, que é o 3º domingo de cada mês. Não esqueça, coloque na sua agenda, porque são agendas da igreja e que tem trazido muita coinonia para todos nós. Né? Então, Exatamente. repetindo, não esqueça, hoje à noite, a partir das 19 horas, a mensagem já está acontecendo, o culto esperando por você, com o cálice, com o pão, que na verdade, são os elementos que Cristo nos ordenou que celebrássemos. Sim, e agora mesmo, a partir das 9h30 da manhã, vai estar acontecendo aqui na igreja o nosso encontro terapêutico. Começa às 9h30 da manhã e eu espero por você. Você que precisa de um espaço onde você possa encontrar alento, encontrar um lugar onde sua alma possa ser pastoreada, apacentada. Se você deseja encontrar esse lugar de paz, todo domingo pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós temos esse espaço terapêutico aqui na igreja, que tem sido um espaço de vida e de luz para todos aqueles que estão precisando desse espaço na sua vida, né? Um verdadeiro oásis no meio da semana. É esse nosso encontro terapêutico. Eu convido você para estar conosco hoje ainda, a partir das 9h30 da manhã. Bom? Beleza. O espetáculo está montado e uma multidão judaica esperando quando Pedro passa por essa fantástica experiência de livramento. E no versículo 12 do capítulo 12, diz assim: ainda sacudindo a cabeça maravilhado, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rod veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar as novidades a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra de Rod. Você perdeu o juízo, disseram a ela. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, batendo a porta. Finalmente abriram a porta e, quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer.
Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. E em seguida retirou-se dali. Ao raiar o dia, a cadeia estava em polvorosa. Onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Queriam saber. Então Herodes mandou que trouxessem Pedro, e como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que tinha acontecido, os guardas é que foram executados. Cortem a cabeça deles, ordenou. Cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. Meu Deus do céu, a coisa parece cômica, né? O bicho manda matar toda aquela guarda e entra de férias. E entra de férias. Que loucura, João. Mas é isso que estávamos falando, o que é que passava pela cabeça dos monarcas. Já teve muita tirania. E a tirania, o monarca parece que a vida do outro não interessa para ele. Interessa ser aplaudido. Nós vemos aqui no começo do texto que lemos, que quando ele manda executar Tiago, recebeu aplausos dos judeus. Isso o empolgou. Já prendeu Pedro para matar na semana seguinte. A gente vê a tirania, a loucura, o não importar-se com a vida dos outros, mas os aplausos, quer dizer, receber aplausos pela morte de alguém. Isto é muito duro, é muito difícil de a gente suportar. Nós que vivemos aqui no mundo ocidental, em que a gente percebe, ou no mínimo tenta entender que a vida humana deve ter algum sentido, algum respeito. Lá na Judéia, nessa época, especialmente de Roma, usavam uma tirania tão grande que para receber aplausos mandavam matar qualquer um só para serem aplaudidos, né? Uhum. Caramba, que loucura o que está acontecendo. É a vida humana tendo o valor e a importância nula pela arrogância dos homens, né? Veja o que acontece. De toda a tragédia e de todo o espetáculo, de tudo que aconteceu, o que me choca são essas férias tiranas de Herodes. O cara não consegue encontrar Pedro, está furioso e expede a sua fúria para os soldados da sua guarda, culpando e responsabilizando os caras que não tiveram culpa nenhuma no processo. E agora está cansadinho, vai tirar férias. Olha a crueldade que está habitando dentro do ser humano dessa época. A vida daqueles caras, que tinham família, certamente, não está valendo nada. Não está valendo absolutamente nada. Por um capricho pessoal, por uma revoltinha, ele manda matar essa guarda. Mesmo sabendo que essa guarda, eu tenho certeza que ele percebeu que a guarda não tinha culpa nenhuma. Mas para mostrar o seu poderio, para mostrar a sua arrogância, mandou que fossem executados, cortados no pescoço. 16 guardas morreram. Talvez o comandante dessa guarda também tenha entrado nessa faca usada, como diz o camarada, responsabilizado. Uhum. Herodes aqui está frustrado, né? Uhum. A expectativa dele era o quê? Agradar o povo, né? Matando os líderes, estava o quê? Agradando o povo. E a outra expectativa do povo era o quê? Que Herodes matasse, cumprisse, né, aquilo que ele tinha prometido. E aqui ele estava frustrado. E agora tirou de férias para esfriar a cabeça, né? Isso está parecendo mais Gadara, que a vida dos porcos valia mais do que a vida dos homens. Mas, bispo, nos dias de hoje, a Loide falou uma coisa muito pertinente nos dias de hoje. Quantas vezes vemos pessoas descarregando a sua frustração no mais fraco? Uhum. O empresário fracassado descarregando a sua mão sobre os seus funcionários, sem lhe dar direitos, sem lhe pagar salário, porque ele foi incapaz de conduzir a empresa, patroas humilhando as suas domésticas porque foram traídas pelos seus maridos, e a sua frustração recai sobre a doméstica. Até filhos. Uhum. Eu acompanhei muito isso na trajetória da minha
da minha função, quantos filhos sofreram penalidade dos seus pais porque estavam frustrados. Mães que tocaram fogo em crianças, que quebraram pernas, que cortaram dedos. E eu entendo... Né, João? Hã? Que mataram. Eu entendo que a sua frustração com o pai daquela criança e consigo mesma, por não serem capazes de administrar a sua vida, descarregaram toda a sua frustração em cima do mais fraco, em cima dos seus filhos, em cima daqueles que estavam. Não é à toa que nós estamos à volta aí com a morte do pastor Anderson. Se examinar direitinho, vai ver se que frustrações foram descarregadas na vida daquele pastor, na vida daquele homem. Pode examinar que tem frustrações, que ele foi o bode expiatório. Sim, verdade. A gente sempre odeia no outro aquilo que a gente não suporta na gente, né? Talvez a grande fúria de Herodes estivesse sendo com ele mesmo, né? Com suas próprias questões pessoais, suas questões de interioridade, né? Suas particularidades. A gente faz uma leitura da história, mas a gente às vezes não implica o sujeito na história, não implica o sujeito na família dele. Esse Herodes é filho de um outro Herodes e neto de um outro Herodes, e ser filho de um Herodes, ser neto de um Herodes não era coisa muito fácil, João, porque acompanhar essa capitania hereditária, né? Herdar o título do avô, herdar o título do pai, nem sempre as personalidades são compatíveis e o cara tem que seguir o mesmo modelo do avô, o mesmo modelo do pai, tem que estar debaixo dessa fúria geracional. E o que isso vai acabar acontecendo? Gerando frustrações, gerando enormes frustrações. Isso não é diferente, com todo respeito. A gente está falando aqui com um certo sentimento de dó. Quantas igrejas têm fracassado porque pastores pastorearam até envelhecer e fizeram dos seus filhos os seus sucessores na igreja. E eles não foram preparados para isso, não era o seu objetivo. Mas como em muitas denominações funciona uma dinastia, então estou preparando meu filho para isso. Quantos eu tenho? Eu tenho encontrado, um dia desse eu encontrei estava na igreja, encontrei um motorista de caminhão. Olá, meu irmão Silveira, tudo bem? Você está me conhecendo? Não, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal. Eu fui lembrar, aquele rapaz foi feito pastor para cuidar de uma igreja cujo não estava preparado para aquilo, se frustrou tanto, era motorista de caminhão de uma empresa do ramo que a gente vive, entendeu? Eu percebi ali, eu chorei naquele dia de perceber quanta frustração. Talvez nesse caso de Herodes, até um dos seus pais, avós, tenham se frustrado, fracassado na sua tarefa, e isso frustrou e ele tinha que exacerbar aquilo, e a vida do outro é quem paga esse pato. Tem uma influência geracional severa, né? Só me alinhando a você na fala sobre os filhos de pastores, né? Não é que filhos de pastores não possam ser pastores. Sim, sim. Não por imposição. Não precisa partir de um chamado, claro, né? Sem dúvida. E não pode ser uma capitania hereditária. Isso não é justo, né? Eu espero que não é justo nem com a vida desse jovem pastor, né? Eu espero que dos meus filhos saiam pastores. Todavia, não por uma imposição, por um desejo meu, mas pelo prazer que eu tenho em pastorear, por saber que é uma missão divina e saber que, fazendo isso, eles estarão indo muito bem. Todavia, nunca impôs sobre eles qualquer coisa. O que faço é dar um bom exemplo em casa, mostrar para eles que o meu pastorado é digno, não por farsa, mas por vivência. Eles sabem muito bem disso. Então, não tem com que se frustrar. Mas, infelizmente, muitos mantêm uma capitania. É lamentável, mas é verdade. A gente não está aqui para malhar, para falar de ninguém, mas, lamentavelmente, isso acontece. Nós estamos aproveitando o episódio de Herodes, que talvez venha de uma frustração dessa natureza, e vinga-se em Tiago, em Pedro, em 16 soldados de uma só vez, para
apagar a sua frustração. É tanto que ele foge lá para Cesareia, o texto mais adiante vai dizer que ele se paramenta, sem necessidade nenhuma, para receber quem? Pessoal de Tiro e de Sidom. A gente vai ver isso no texto adiante. Sim. É que assim, as coisas não estão muito boas para ele. Ele está vivendo uma vida que talvez não lhe pertencesse, não é? E as coisas não estão indo bem para eles. Olha o que diz o versículo 20. As coisas não iam muito bem para Herodes. O povo de Tiro e de Sidom faziam oposição a ele, mas pediram a Blasto, braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria de boa vontade acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida, e a situação estava se tornando insustentável. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com seu linguajar pomposo e vazio. Pomposo e vazio. O povo também contribuiu com sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus, a voz de Deus. Foi a gota d'água. Farto da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim, ele caiu ali, podre até a alma, de modo horrível, morreu comido de bichos. Deixa eu parar aqui, só um instantinho. João, olha, e Lodi, olha como se comportava essa multidão. Embriagada com o linguajar pomposo e vazio de Herodes. Não era uma linguagem consistente, João. Era uma linguagem completamente vazia, porém pomposa, e produziu encantamento. E o povo contribuiu com sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. Cota de falsidade e louvores insinceros. Cara, olha que ambiente é esse. Como uma alma pode estar saudável dentro de um ambiente tão conspiracional, tão destruidor, quanto esse produzido ali na região por causa desse povo de Tiro e de Sidom. Que loucura! Herodes não se cabe dentro daquilo, ele se vê muito acima, ele assume o lugar que não é dele, e aí o que o texto diz é que Deus não suportou. E um anjo foi enviado para afetá-lo terminantemente, ele morre comido de bicho, né? Aí eu vou dar uma volta lá atrás. A igreja reunida na casa de Maria estava fazendo o quê? Orando. Eu tenho a impressão que a igreja não estava pedindo punição para Herodes. Mas Deus, quando determina a sua ação, ele tanto faz te livrando quanto te beneficiando. Deus não tem um interesse em tirar apenas alguém da penúria, mas dando-lhe fartura e riqueza. Deus, na sua ação, ele não tem interesse apenas de te livrar daquele momento, mas o seu livramento também te traz paz e garantia para que a sua caminhada seja leve. Então a igreja estava em oração. Não pediram, talvez não pediram, não há menção nenhuma, que pediram para que se livrassem, fossem livrados os livres do Herodes. Todavia, as orações chegaram ao céu. Um anjo desce do céu para libertar a Pedro. Um anjo desce do céu para ordenar a morte de Herodes. E eu percebo uma outra coisa. Eu vinha caminhando para cá, ouvindo a mensagem, ou o texto, e lembrando, em nenhum momento a igreja usou de enfrentamento. Você percebe, bispo? Em nenhum momento esta igreja usou de enfrentamento. Parece-nos que a única palavra que aparentemente é arrogante, mas na verdade
bem cuidada, bem ouvida, não é? Desde que a gente está lendo, mencionando o livro de Atos, é quando Pedro se apresenta, Pedro e João, e diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que a vocês que não o temem. Parece a única palavra de enfrentamento que nós encontramos desde que a igreja nasce em Jerusalém até o momento que estamos vendo. Não houve enfrentamento nenhum. Houve sim oração, e na oração Deus ouve, libertando um e destruindo o outro, né? Libertando o santo, é o que Davi diz, né? Tu dá cabo dos meus inimigos. Libertando um e dando cabo do outro, que era um tirano. É que não foi nenhuma palavra de enfrentamento, né, João? Foi uma devolutiva, né? Foi uma devolutiva dada ao próprio estímulo da conversa, né? É que eu te falei, parece-nos assim, a grosso modo, né? Mas verificando bem, não havia enfrentamento da igreja com as autoridades. Não havia mesmo. Havia livramentos, houve com Paulo e Silas, houve com tanta gente, resultado de orações que foram feitas ou lá no local do acontecimento, ou em casas particulares e santos anônimos fazendo isso. Eu vejo aqui essa autoridade, Herodes, tão cheio de si, né? Tão ensoberbado, vaidoso, né? Cheio de sentimentos aqui com ele. E esses sentimentos, meu Deus, destruiu a vida dele, né? Frustrado, aqui ensoberbado. E quando ele estava ensoberbado, ele ia o quê? Se envadecer com a sua coroa, a sua própria coroa, né? Porque é isso que muitas vezes os líderes fazem, né? Muitas vezes a arrogância chega a tal ponto que é preciso colocar a sua melhor voz, a sua melhor roupa para dizer quem é o líder aqui ainda sou eu, quem manda aqui ainda sou eu. E Herodes aqui não cabia em si, né? Não cabia em si. Essa semana eu falava com a minha esposa sobre meninos. Um episódio aqui, a gente estava num café da manhã, e na mesa que o bispo estava sentado, chegaram 2 meninos, atrevidamente sentaram. E o bispo deu muito carinho e atenção a eles. Quando a gente começa a Igreja da Colheita, lá na Estrada da Maioba, no meio de uma palestra do bispo, de uma explanação, sai um netinho do meu irmão e olha para ele e diz: ô bispo! O bispo para a mensagem, dá um sorriso para ele, e todo mundo ficou assim, como se envergonhado porque o menino estava fazendo isso. Ele olha para a multidão e diz: se fosse Jesus, faria o quê? Se Jesus estivesse fazendo essa palestra aqui, o que ele faria com esse menino? Entendeu? Então, essa atenção, o que eu estou dando uma volta, mas essa atenção que muitas vezes nos vestimos com o paletó de clérigo, com a autoridade de clérigo e com o nome. Não pode mexer, que é o pastor. Eu, no interior, espantava o galo para não cantar 2 da tarde, para não acordar o pastor que estava dormindo na minha casa. O galo era expulso do seu terreiro. Então, acontece, tem acontecido, continua acontecendo. Pessoas, autoridades eclesiásticas se vestindo na sua melhor performance para mostrar a sua autoridade. Na Bíblia que eu tenho à mão, na versão que eu tenho à mão, diz que Herodes vestiu a sua roupa real, colocou a sua coroa, com toda a pompa, para receber um Zé Povinho, me perdoem os irmãos de lá, que estavam passando necessidade e fome. Infelizmente, essa arrogância muitas vezes tem chegado a gente, ao coração da gente. Às vezes de pai, dá um murro na mesa e diz: respeitem que eu sou o homem dessa casa. Herodes está completamente soberbo. Seu coração está sobrecarregado de vaidade, ensoberbecido por toda esse louvor a ele, né? A voz de Deus, a voz de Deus. O cara fala um monte de asneira, um monte de fala vazia, né? Parecendo um Odorico Paraguaçu. Não tinha nada com Deus. E o povo ali, né? Cara que não temia Deus, não tinha nada com Deus. Nada com Deus. Mas o povo ali puxando a banda, né, cara? Desculpe eu me interromper novamente, mas é muito comum hoje se ver em movimentos políticos uma multidão
batendo palma para o poder e não para quem está no poder. Eles estão ali porque interessa. Estão ali porque eles estão sendo beneficiados com a obra que está sendo inaugurada. Mas doido para ver aquele indivíduo morto. Estão batendo palma para o poder e não para o que está no poder. Foi isso que aconteceu. O pessoal de Sidom e de Tiro vieram e estavam passando fome. Então, elogiar Herodes era tudo que eles podiam fazer para adquirir o favor da parte de Herodes. Isso. Sim. É o que anda acontecendo muito, né? Não é só aqui, sistema. Até em igrejas. Conheço recentemente um irmão que tinha... Fica para depois. O nosso tempo está acabando. Então a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Beleza. Pois bem, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Nós estamos falando sobre a morte de Herodes em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando ele é devorado por bichos e morre de maneira tão escandalosa, produzindo enorme alvoroço naquela comunidade onde ele era rei. E o interessante no versículo 24, que interrompe essa narrativa, diz assim: enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Ou seja, era a pressão de Herodes sobre a vida da igreja, a pressão de Herodes sobre a sociedade que ele reinava, mas a igreja não parava de crescer e de se esparramar. Era um movimento divino diante dessa grande perseguição de Herodes. Ninguém podia deter o crescimento da igreja, a despeito do que estava acontecendo, de toda a pressão herodiana, de toda a morte planejada, de toda espada de Herodes, a igreja não parava. A sua história estava sendo escrita dia a dia, multiplicando-se e se esparramando pelo mundo afora. E a perseguição foi a grande protagonista dessa história. A perseguição empurrava esses homens para fora, levando o evangelho a alcançar regiões não pensadas num planejamento apostólico. A igreja simplesmente corria como um vento que é soprado pela boca de Deus, se espalhando por toda parte. Coisa interessante é o que está acontecendo, João. Nem a mão tirana de um monarca fazia com que a igreja declinasse do seu propósito. Eu estou entendendo aqui, enquanto você fala, é que esse, na verdade, é o sentimento, é o domínio. Não é a humanidade que manda, é o domínio. Cristo na vida do ser humano enfrenta, não é um enfrentamento simplesmente, mas é tão gostoso, é tão poderoso o evangelho vivido por um cristão, não intelectualizado, porque eu queria falar também lá do começo, é que o evangelho não deve ser o milagre que aconteceu. Pedro vai solto por conta da oração, o milagre de Deus. Evangelho sem milagre é apenas uma filosofia religiosa. Vocês concordam comigo? Mais ou menos. Mais ou menos. Viver um evangelho sem ver milagres acontecer, para mim, é filosofia religiosa encarnada por alguém. A igreja consubstanciava-se nos milagres também. E o texto lá do começo do livro de Atos diz assim: e confirmava o Senhor as obras das suas mãos por intermédio. Os que iam sendo salvos eram confirmados por milagres, por sinais, prodígios e milagres. Então, aqui no capítulo 12, nós estamos diante de um milagre muito lindo, que é a soltura de Pedro. Sim. Eu vinha pensando comigo, um evangelho vivido sem milagre é uma filosofia religiosa. Não quero dizer que deve ser espetaculoso todo dia, mas aqui e acolá acontece na vida de cada um. Esta semana, uma das nossas irmãs, a semana passada, uma das nossas irmãs, recém-operada, não pôde descer de casa.
E era meio-dia. Deus, o que eu vou comer? Estou com dificuldade. Eu tenho vergonha de pedir para a Marlene vir trazer uma comida para mim. Ela está orando com Deus, de repente o telefone toca, ela vai no WhatsApp. Um velho amigo da primeira congregação dela, que há 20 anos não se viam. Ô, Luciano, onde é que você está? Estou aqui em tal lugar, assim. Me espera aí que eu estou indo na tua casa levando uma comida para ti. Que bênção. São milagres simples. Ah, sim, é verdade, João. Como o bispo costuma dizer, Deus se preocupa até com a nossa sobremesa, né? Então são os milagres do Evangelho, gente. E esse milagre da igreja não arrefecer, a igreja não mudar de cara, a igreja não mudar de estratégia, por conta das perseguições monárquicas da época e da pressão dos próprios irmãos que eram judeus, é milagre do Evangelho. Isso só acontece quando o Evangelho é vivido como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que benção. Não como uma filosofia religiosa. É isso mesmo. João, até viver é um milagre. Eu retruquei aqui mais ou menos, porque eu estava pensando que você ia entrar por um outro caminho, né? Mas aqui eu posso concordar contigo de que só pelo fato de estar vivendo e desfrutando de todos os acontecimentos de interferência divina é um milagre. Viver é um milagre. E desse jeito não se aparta o Evangelho de milagres, porque nós estamos vivendo sempre oportunidades de grandes acontecimentos divinos. Como eu disse, até aqueles, há uns 2 blocos atrás, aqueles que nós não vemos o agir dos anjos e eles estão agindo. Livramentos que não são bem coincidências, são interferências divinas de fato na nossa caminhada, na nossa jornada. Como Deus tem nos livrado, uma porta se fechando aqui, outra se abrindo logo ali. Né? Uma porta que tem que ser fechada para que uma outra se abra, porque a gente às vezes fica viciado numa porta, né? Isso mesmo. E essa porta já não é mais suficiente, então Deus fecha uma aqui para que outra se abra ali. Quantas vezes a gente acha que está sucumbido, que não vai dar mais para a gente continuar, e Deus aperta um botãozinho, sei lá de onde, do seu computador. Não é? E a gente reinicia, e como se nada tivesse acontecido, né? Cada situação que tem nos levado à tristeza, à dor, aos desalentos, que de repente a gente se vê mais forte, mais experiente, tocando a vida de uma outra dimensão. Sabe, tudo isso a gente precisa considerar como um milagre de Deus, não só as feridas que se secam, não só o braço que cresce, a corcunda que fica reta, o cego que vê, mas essas ressurreições diárias na vida da gente. Então, milagres de muitas naturezas acompanham os sinais da fé e os sinais do Evangelho na vida daquele que crê. Glória a Vou Deus. consubstanciar aqui, já passo a palavra para Lloyd. Eu tenho um meio-irmão que não é igrejista. Teme a Deus, aprendeu a conhecer a Deus com a gente, mas não é igrejeiro, ele gosta das farras dele, etc. E a gente era caminhoneiro. Uma madrugada, um caminhão passa pela gente, bate no nosso caminhão, um pouco, e sai arrastando alguma coisa, caixas. Lá adiante eu parei para consertar o que estava acontecendo e disse a ele: Deus tem sido tão bondoso com a gente, ter nos livrado de tantos acidentes. E ele olhou para mim, sorriu, naquela madrugada fatídica, e disse: só os que a gente vê, imagina aqueles que nós não percebemos. Imagina o tanto que nós nem sabemos que houve um livramento dele. Vindo da boca de alguém que não é um igrejista, não é um tribuno, é alguém que simplesmente observa. É o que o bispo acaba de dizer, eu estou só consubstanciando porque eu vi isso da parte desse meu meio-irmão. Imagina aqueles que a gente não percebe. Exatamente, João. Milagres que estão acontecendo independente dos nossos olhos ou nossos ouvidos captarem a informação. É Deus agindo, nos poupando, né? Nos poupando do evento, nos poupando da tragédia. É Deus no controle o tempo inteiro. Então, só que retificando
minha fala, eu concordo que o Evangelho não existe sem milagre, porque ele mesmo é o milagre, já é o milagre na nossa mesmo, vida. O Evangelho, né? Poder de Deus. Sim. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Depois de entregar as doações, né, a gente já vai sair desse cenário de Herodes, vai voltar a Jerusalém. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Agora sim, depois de entregar as doações à igreja de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia e dessa vez levaram João, também chamado Marcos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Até esse momento, a gente vai ler o movimento que se faz tanto de Barnabé e Saulo indo para Jerusalém, quando agora regressando para Antioquia, você vai ver Barnabé e Saulo. Só para chamar a atenção aqui. Num determinado momento, a comitiva é dirigida por Paulo e Barnabé, e não mais Barnabé e Paulo. Até agora, Barnabé está no comando dessa pequena equipe, que agora chega João Marcos, que era meio aparentado de Barnabé. Tinham uma relação de familiaridade. Possivelmente, essa casa de Maria, onde estava a igreja orando, né? Esse João poderia ser João Marcos? É o filho dela. É o filho dele, né? É o filho dela, João Marcos. Então, entende quando tudo está fazendo sentido, que a história está conectada, ok? João Marcos, ele vive no meio de uma igreja de fé, de oração. Só lembrando que o Evangelho de Marcos é escrito por esse João Marcos. E outro dado é que é o primeiro registro histórico escrito dentro do conjunto da Bíblia. Do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Né? Do Novo Testamento. O primeiro livro, aí pelos anos 50, João Marcos faz o registro de todas essas informações que ele tem, da sua mãe, de Barnabé e de outros que já estavam por ali, e ele começa a registrar a história, narrando sobre a vida de Jesus do ponto de vista da crítica dele, ao se deparar com as pessoas que ele andava. Né? Como judeu. Ou seja, veja-se que o Evangelho de Marcos é escrito mais no contexto judaico, para a compreensão dos judeus. Já vem Lucas depois, escreve num contexto mais erudito, que é para a compreensão dos gregos. João Marcos escreve com uma linha judaica. Ok. A gente vai dar um salto agora para o capítulo 13, que diz assim: a comunidade em Antioquia era abençoada com grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, olha só, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperavam por orientação, o Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram e, naquele ambiente de fervor, obediência, jejum, oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo, na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram um navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. A trinca está aqui. Barnabé, Saulo e João. Eles viajaram
pela ilha, e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, homem inteligente, que não se deixava enganar com facilidade. O nome do mago era Bar Jesus, um homem que não merecia confiança. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo, mas o sabe-tudo, pelo menos ele julgava assim, provocou um tumulto tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando bem nos olhos, disse: você é um falso, um verdadeiro diabo. Você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. E na mesma hora ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo o que era dito a respeito do Senhor. Eram os sinais acompanhando, né, João? Era disso que você estava falando, né? Eram os milagres acompanhando. Os sinais, né? Um evangelho sem milagres, sem sinais, é apenas uma filosofia. Era importante que houvesse realmente esse milagre, porque aquele governador estava dominado, ou seja, havia sido dominado por aquele feiticeiro, que, pasme, era um judeu. Era um judeu. E o judeu, lá no reinado de Saul, Deus determinou que matasse todo mundo, tudo que foi feiticeiro. E o feiticeiro não deixarás viver. Mas eles sobreviveram. A partir da loucura de Saul, quando foi consultar aquela, lá em Endor, foi consultar aquela mulher, então não eliminou todo mundo, não. Eles aqui ali aparecem. De repente ele aparece e consegue manipular aquele governador da ilha de Chipre. Era preciso que alguém cheio do Espírito Santo, não alguém fazendo roda para expulsar demônio. Jesus, vem, expulsa, não. Alguém cheio do Espírito Santo, que sabia que aquilo era obra demoníaca. Olhasse firmemente, sem espetáculo nenhum, sem nenhuma reunião de apoio. Estava Saulo ali cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do Evangelho na sua vida. E quem tem o Evangelho vivido na sua vida, tem capacidade de discernimento do bem e do mal, daqueles, na verdade, que estão entrando nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no meio da nossa sociedade, para provocar ou para fazer mal. Pastor João, eu acho interessante aqui como Paulo, ele tem essa palavra de autoridade, né? E não se deixar envergonhar ou intimidar diante daquela autoridade. Ele diz mesmo que aquele homem tem. Ele era corajoso, assumir, não, você está o quê? Cheio de intenções malignas, você está possuído de uma fala, né? Então, muitas vezes, a gente se pega, muitas vezes, intimidado em uma situação, sabendo que aquilo não tem Deus naquilo ali, que Deus não está naquele negócio, mas, às vezes, a gente se pega cheio de intimidade. E Paulo aqui não. Ele estava ali corajoso e assumiu o papel daquele homem que ia acabar com aquela farsa. Acabar com aquele circo ali, né? Então, que Deus nos dê coragem, né? Para ser assim, intrépido, como Paulo foi diante daquele governador, né? Desfazendo aqui toda a máscara. Porque tem pessoas que se metem na vida da gente para fazer o quê? Bagunçar, né? Bagunçar, chega diante da igreja contando uma história que não é aquela. E muitas vezes a gente tem que ter coragem para dizer, não é isso não que você está falando. A verdade é outra. A presença do Espírito Santo em nós gera coragem, ousadia, não intimidação diante das pressões externas. Não há uma compatibilidade entre a covardia e a presença do Espírito Santo em nós. Pelo contrário,
a presença de Deus gera em nós ousadia, intrepidez. Era isso que estava acontecendo. A intrepidez estava na presença, ou estava dentro de cada homem desse. Por isso é que Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Daí vocês vão se tornar minhas testemunhas. Ser testemunha de Cristo não é simplesmente sair dizendo, propalando Bíblia, falando textos, fazendo grandes campanhas. Jesus te ama em nome de Jesus. Te ama, pregando placas em portas. Sim. Não. É muito mais do que isso. Gente, esse homem era o quê? Integrante da comitiva do governador. Uhum. A ilha de Chipre é muito maior do que a ilha de São Luís. Uhum. Eu tive a felicidade de pousar lá. É uma ilha grande, várias cidades. Então, aquele governador tinha poder, tinha influência. Chegam os discípulos lá e percebem, veem, que aquele homem fazia parte daquela comitiva e havia manipulado todo mundo. Uhum. Ter coragem. Rapaz, eu não vou me meter nisso porque esse é assunto do governo. Esse é assunto... Gente, a nossa ação como cristão não está restrita dentro dos templos e nem aos nossos guetos religiosos. Uhum. A nossa ação como cristão, ela pode estar no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. A nossa presença lá, quando nós vamos para lá, não por uma prepotência, nem por uma vaidade política, mas por determinação divina, nós temos que fazer aquilo que Paulo fez. E não tinha lícito fazer isso. O que João Batista disse. Uhum. João Batista contestou Herodes, né? Uhum. Então, gente, esse deve ser o nosso papel e não de acovardamento. É triste a gente ver uma série de cristãos que vão para o Congresso Nacional, que vão para as prefeituras e, vez por outra, presos ou enrolados, envolvidos em falcatruas. Uhum. Quando deviam ser luz. Uhum. Para mim, o que falta, na verdade, é um evangelho cheio do Espírito Santo e não um evangelho intelectualmente vivido. Uhum. João, aqui até a gente vê no versículo 1 e 2, que tinha um sujeito chamado Manaém, que era conselheiro do rei Herodes, que estava ali no palácio para influenciar nas decisões do rei. E nós vamos ver outras personalidades mais envolvidas no governo da sua época, mas eles estavam ali para, de verdade, influenciar no curso da história, para beneficiar o governo com um governo de equidade, de justiça, né? De compaixão. Então, a presença deles era uma presença de grande influência no curso da história, né? Não eram parasitas do palácio, eram homens que de verdade influenciavam o curso da história. Não eram os profetas de Jezabel lá na mesa do rei, né? Não. Mas nós tivemos aqui recentemente no governo americano, o Rick Warren foi conselheiro de salvo engano, de dois presidentes seguidamente. Um homem cristão, um pastor de bem, foi escolhido pelo seu perfil para ser conselheiro, inclusive de... Não lembro agora. Para mediar o debate entre Obama e Bill Clinton, os dois pediram a ele para mediar aquele discurso o debate entre eles, sim. Foram os dois que escolheram. Ligaram para ele e pediram para ele. Então, a vida de um homem cristão, cheio do Espírito de Deus, quando você vive um evangelho, quando este evangelho está na tua vida, quando você vive cheio do Espírito, você toma parte nas decisões do governo, porque Deus te coloca benção ali. Agora, a tragédia, Lloyd, é quando Deus nos coloca num lugar desse e nós fazemos pouco caso dessa colocação divina e aí começamos a tomar atitudes oportunistas dentro dos espaços onde Deus nos coloca, né? Recentemente tivemos um grande mal-estar dentro do governo federal, a presença de pastores dentro de um ministério determinado, trazendo assim,
desconforto para a comunidade cristã, não é? É triste quando assumimos um papel que não é aquele que Deus nos chamou para assumir, né? Sim. Quando nos posicionamos de uma forma que não é a forma, digamos assim, de um homem de Deus, de uma Sim. mulher de Deus, né? Então Deus, já que chamando Paulo e Barnabé para assumir o seu ministério, para assumir o seu papel, né? Com certeza eles oravam, jejuavam, foram aqui enviados, né? Pessoas oraram por eles, né? Para que eles assumissem realmente ao seu tempo, o seu posto, a sua posição. E por isso eles estavam sendo homens aqui cheios de autoridades, cheios de poder, tremendos, né? claro, cheios de desafios. Todos nós, bispo, pastor João, temos desafios, né? No nosso ministério, na nossa fala, por onde a gente passa. Mas Deus está conosco, não é isso? Exatamente isso. Deus tem estado conosco. Vamos ali tomar um cafezinho, porque Deus está conosco. E voltamos já já, logo depois do nosso intervalo. Olá, gente. A gente está começando esse bloco. E só para lembrar você de que todo domingo pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós temos o nosso encontro terapêutico aqui e convido você para estar conosco. Será um tempo especial para a sua alma, se você precisa de cura para a sua alma. E se você não puder vir, estar aqui com a gente na nossa embaixada, na rua Santo Antônio, número 34. Número 14. Ou número 14, desculpa, aqui na curva do 90. Mas está ao alcance da nossa voz, pelas redes sociais, pela rádio. Ponha na sua mesa o melhor vinho, ponha na sua mesa o pão, chame a sua família, sente-se com ela e celebre juntamente conosco esse momento gracioso. Ok, será um tempo de paz. Gente, com relação àquele nosso evento de mulheres que vai acontecer, Lloyd, nos dias 14 e 28 de maio. 14 e 28 de maio, no próximo sábado e no outro sábado, é isso? Sim, a partir das 16h30 até as 19h30. Sim. Um evento de mulheres com o nome Seja a Mulher que Você Nasceu para Ser. Baseado no livro de Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Que ali nós estamos motivando as mulheres a serem corajosas, né, destemidas e cheias de ânimo. Ok. Para você fazer a sua inscrição, a sua vinda presencial será assim, necessária. Mas se você não consegue vir até lá, você pode nos fazer uma solicitação da sua inscrição pelo Instagram, no direct, né, Diogo? No direct do Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita. Repetindo, @Igreja da Colheita. Você pode fazer a sua solicitação e alguém vai estar te respondendo como é que pode fazer o procedimento da tua inscrição sem que seja necessário você vir aqui para esse fim. Então, @Igreja da Colheita no direct do nosso Instagram. E se todavia você tiver dificuldade e tem o telefone da pastora Marlene, pode ligar para ela que ela terá todo o prazer em te dar as informações, em captar o teu nome, fazer uma inscrição prévia. Pode ligar com a pastora Marlene que ela está a posto. Sim, é que a gente não tendo o telefone não tem como ligar, né? Se você tem o telefone dela, que eu mesmo de cabeça não memorizo. Ok, gente, ok. Nós estamos dentro da história, nos encontrando com a propagação do Evangelho, a fluidez do Evangelho manifestando-se ali. E acontece que tanto Paulo quanto Barnabé estão se deslocando, e quem está com eles até esse momento é João Marcos. Mas vai acontecer alguma coisa no meio do caminho aqui que vai dar uma bagunçada na estabilidade dessa equipe, né? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali, João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia.
no sábado foram à sinagoga. Depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus, os profetas, os líderes da reunião lhes perguntou: amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez? Paulo se pôs de pé, fez uma pausa, respirou fundo e disse: meus patrícios e amigos de Deus, ouçam. Deus teve um interesse especial por nossos antepassados, libertou o nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá com grande estilo. Cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois, tendo eliminado 7 inimigos que os enfrentavam, deu a eles a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos. Até o tempo dos profetas Samuel, até o tempo do profeta Samuel, Deus deu a eles juízes para libertá-los. Então eles pediram um rei e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou do trono e entregou a Davi, com essa declaração: vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. Seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um Salvador para Israel, Jesus. Foi como prometera, mas somente depois de João ter anunciado sua vinda ao povo, preparando-os para uma mudança radical de vida, no final de seu ministério, João esclareceu: vocês pensaram que eu sou o Messias? Não sou o Messias, mas aquele que vocês aguardam todos esses anos está para chegar e eu estou prestes para sair de cena. Prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês. O povo e os líderes de Jerusalém não o reconheceram como Messias e o condenaram à morte. Mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. Eles fizeram apenas o que os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra o que os profetas haviam previsto, embora os escritos desses profetas fossem lidos todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam. Deixa eu parar por aqui. Esse é o discurso de Paulo dentro dessa sinagoga e, novamente, voltamos o evangelho para os judeus. Paulo está apontando o caminho, como ele sempre faz, ele retoma a história, organiza a história, para que esse quebra-cabeça seja montado com clareza de que ele fala de Jesus e prova nas Escrituras esse caráter messiânico de Jesus, dando ao povo judeu que ali estava cultuando a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra na sinagoga, e ele chama a atenção de que todo sábado essa escritura era lida. Mas mesmo todo sábado lendo a mesma escritura, quando chegou o momento, eles não reconheceram o status messiânico do Cristo e acabaram comandando uma ação de crucificação. Como às vezes a gente é cego, lê, e não entende aquilo que está escrito. Bispo, isso acontece todos os dias, em todos os lugares onde religião, onde crença,
onde denominações são levantadas, até mesmo onde o cristianismo é vivido. Fomenta-se sobre um culto doméstico, e nós o fazemos muitas vezes com a mera obrigação de fazê-lo, e não com o sentimento de que estamos ali fazendo um culto a Deus, mas estamos cumprindo, fazendo um mero cumprimento. Muitas vezes lemos a Bíblia, e quantos leem a Bíblia apenas para cumprir uma obrigação religiosa? Conduzem-na debaixo do braço até chegar à igreja e colocam no banco de lado e passam semanas sem vê-la. Mas se ela for lida todos os sábados, todos os dias, ela pode continuar acontecendo com o que Paulo está dizendo. Vocês leem todos os dias, ela é todo dia lida, e você não conhece o Cristo a que ela se refere. Jesus Cristo certa vez disse: errais em não conhecer as Escrituras. Vocês leem as Escrituras e não a conhecem, porque elas falam de mim e vocês não entendem o que isso quer dizer. É triste, é lamentável, mas hoje acontece muito isso. João, até nós pregadores, quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia para preparar uma mensagem? Era isso que eu ia finalizar exatamente dizendo. Então vai em eu frente. conheço pessoas que passam a vida inteira lendo a Bíblia apenas para preparar uma mensagem, para discorrer com pessoas em debates, para fazer seminários, para serem professores de seminários. E o que nós estamos vendo aqui, o discurso de Paulo, que podia ter sido isso, se a gente não fosse lá atrás. Se a gente não desse uma voltinha lá para trás do que nós lemos no capítulo anterior, nós podíamos dizer que a versão de Paulo nas Escrituras, ou ser versado nas Escrituras, era para discorrer ou para explicar aos judeus. Não. Paulo não lia e não conhecia as Escrituras apenas para discorrer com judeus, apenas para ser eloquente no que dizia, mas acompanhado do conhecimento das Escrituras, havia uma vida dedicada a Deus, havia uma vida cheia do Espírito Santo. Alimentando sua alma, havia uma alma cheia de gozo e de poder. O que é que eu estou dizendo que nós vamos para trás? Paulo chega ali naquela cidade que me fugiu o nome nesse momento e encontra um influente cidadão. Paulo não começou falando das Escrituras para ele. Paulo olhou para ele, discerniu o Espírito que estava nele, imediatamente repreendeu. Ele talvez tenha intentado discorrer com Paulo, pode ser, vamos parar aí, fica cego por aí, a história até dele termina bem ali, né? Ninguém sabe mais dele, mas houve milagre. A conversão do governador não aconteceu pelo discurso eloquente de Paulo. A conversão do governador aconteceu exatamente pelo milagre, pela autoridade de Paulo sobre aquilo que não valia a pena ele continuar seguindo. Então, eu vou fechar aqui dizendo que a leitura da Bíblia não é um mero talismã, não é uma proteção. Muitas vezes nós encontramos casos até de cristãos com a Bíblia aberta em cima de uma mesinha de sala, aberta no Salmo 91. Ou no 23, né, João? Ou no 23. Nós temos, acho que foi extinta, a famosa caixinha de promessa, né? Que não era caixinha de versículo, é caixinha de promessa. Gente, a Bíblia não é um talismã. As Escrituras não é um talismã. É para nos falar do Cristo que nós devemos seguir. Amém. A leitura da Bíblia não é para isso. Paulo está dizendo aqui mais uma vez. Você lê todo dia, todo sábado na sinagoga. E não entendem nada sobre o Cristo que deve permear as nossas vidas? Sim, ler todo sábado não garante nada a ninguém, né, Luiz? Não quer dizer nada. Fazer o culto doméstico todo dia não quer dizer que eu estou entendendo, né? Que está tendo discernimento, a revelação, né? Que faça, né? Que Mas faça, sim, ler. e procure buscar em Cristo esse entendimento, essa revelação para trazer luz sobre a sua casa, luz sobre a criação dos seus filhos, né? Eu volto àquilo, eu acho que é no capítulo 8, quando Filipe é colocado ali junto com aquele etíope, né? Aquele eunuco, que ele estava ali lendo atentamente aquele rolo, mas ele não entendia nada. E Filipe fez ali uma pergunta: você entende o que está lendo? Ele disse: como eu vou entender se não tem que me explique? Muitas vezes é essa a nossa condição. Se não estamos entendendo, pedir a alguém que nos explique, pedir então, ao Espírito Santo. Isso, pedir ao Espírito Santo, me dê entendimento, me dê revelação. Olha, quando aqueles homens, aquelas pessoas estavam orando, ainda lá no capítulo anterior, 12, né, veio
naquela cela, luz. O que é luz? Representa entendimento. Pedro ali já estava ganhando entendimento ali naquela cela, veio a direção, aquele anjo foi dando a direção, a solução, a porta de saída para Pedro, é por aqui. Muitas vezes é isso que a gente tem que dizer, Deus me dá a porta de saída, me orienta nesse texto. Eu estou lendo, mas não entendo nada. Olha a nossa humildade em não saber. Gente, eu estou aqui, eu estou aprendendo. Eu já disse isso para vocês, como eu estou aqui, com meu bispo, com meu pastor, como eu estou ganhando entendimento na palavra, como a luz de Deus está sobre a minha mente, né, tirando a dúvida, esclarecendo os pontos, coisas que para mim aqui eu estou aprendendo com a história, com homens que caminham mais à frente que eu estou aqui ganhando, olha, estou me enriquecendo, conhecendo a história, pontos que eu não conhecia. O que é isso? Eu estou me permitindo aprender. Me permitindo. Não há nenhum problema, absolutamente nenhum problema pedir ajuda. Não. A gente deve ter um pouco mais de humildade, né? Para a gente reconhecer que há pessoas na nossa estrada que podem nos facilitar o caminho, podem melhorar a nossa compreensão. Foi o que Filipe fez com o eunuco, né? E é isso que fazemos uns com os outros, facilitamos o caminho, facilitamos a jornada. Se você anda mais à frente que alguém, é facilitar quem vem atrás. Isso não há nenhum problema, não deve nem gerar constrangimento para uns, nem arrogância para outros. De jeito nenhum. Né? A vulnerabilidade acelera o processo. Viu, bispo? Sim, claro. É tirar a sandália do sapato, né? Sim. Botar o pé no chão. Isso, aceleram. Sim. O meu processo está sendo acelerado, Uhum. sabe? Me permitir aprender, observar, me calar no momento certo para ouvir mais, prestar mais atenção àquele que está à minha frente, o que está me dizendo, o que esse texto me diz que eu ainda não compreendo. Aí eu ouço os meus líderes e digo, meu Deus, é isso mesmo. Aí a luz dos meus olhos se abre, as escamas caem. E aquele homem, esse mágico aqui, esse feiticeiro, o outro mágico, né, que se apresentou aqui, que era do governador, um conselheiro do governador, aqui, as escamas dos olhos dele, estava cego, orientando o governador, mas Paulo disse, olha, você está atrapalhando o que nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes, às vezes a gente atrapalha, né? O mover de Deus, o fluir, aquela coisa. Então, nesse momento, é melhor a gente se calar, ficar quieto e deixar aqueles que estão mais à frente do que nós, né? Trazerem a solução. Eu estou percebendo uma coisa aqui, um texto, que lá no capítulo anterior, quando eles jejuavam e oravam, Jesus fala pelo Espírito Santo dizendo, apartai-me a Saulo e a Barnabé. Não, a Barnabé e a Saulo. A Barnabé e a Saulo. Então, o que João Paulo, Para uma obra. João Marcos vai fazer ali, né? Não, tudo bem, João Marcos estava aprendendo, né? Para uma obra que eu os tenho chamado. Veja bem, a minha posição está aqui. Para uma obra que eu os tenho chamado. Quantas vezes Jesus foi expulso de sinagoga? Quantas vezes Paulo foi expulso de sinagoga? Mas bem aqui o texto diz que é uma obra que Deus havia preparado. Quando eles entram em Antioquia da Pisídia, que não é a Antioquia onde a igreja também começou, juntamente com Jerusalém, Da Síria, lá né? com a Antioquia da Síria, aqui a da Pisídia, eles encontram um ambiente de irmãos que queriam saber, disseram a eles, venha de novo aqui que a gente quer saber mais. Ou seja, quando Deus te manda, quando é ordem divina, quando o Espírito Santo te impulsiona, acontece como aconteceu com Filipe. Até o transporte de volta é teletransporte, né? Coisa linda. Então, esteja na direção do Espírito Santo. Não arroube fazer aquilo que a sua jactância, a sua empolgação quer fazer se o Espírito Santo não aprova o que você está fazendo. Mas se ele manda, não tem problema, não tenha medo de ninguém. Sem enfrentamento, sem arrogância. Vá porque o caminho está sendo preparado. Ah, que coisa maravilhosa. Cuidadosamente o caminho está sendo preparado. Até sinagogas estão prontas para receber a mensagem do Cristo. Sim. Que diga-se, para esclarecimento, a sinagoga era um ponto de encontro religioso, mas para ler a lei. Para falar sobre a lei. Agora, em Antioquia, uma sinagoga aberta para o Evangelho. Sim. Verdade, João. As sinagogas sempre foram grandes centros de encontros
para se tratar dos assuntos das escrituras, dos assuntos da comunidade. Era um grande centro social também, né? As sinagogas favoreciam esses encontros e por isso é que todo sábado lá estava se lendo as escrituras e agora o evangelho está sendo aberto dentro de uma sinagoga, né? Para que ele seja declarado. No versículo 29 diz assim: depois de terem feito tudo o que os profetas haviam previsto, continua o discurso de Paulo, eles o atiraram da cruz e o sepultaram. Deus então o ressuscitou dos mortos, não há dúvida. Ele apareceu várias vezes e em vários lugares aos que haviam acompanhado por anos na Galileia. E essas pessoas continuaram a dar testemunho de que ele está vivo. Agora, estamos aqui, hoje, trazendo a boa notícia a vocês, a mensagem de Deus, que Deus prometeu aos pais, tornou-se real para os filhos, para nós. Ele ressuscitou Jesus, exatamente como está escrito no Salmo 2. Meu filho, meu próprio filho, hoje eu o celebro. Quando ele o levantou dos mortos, fez isso de modo definitivo. Ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou: vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa também é a oração do salmista. Tu vais deixar que teu santo se decomponha e apodreça, depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou. Davi morreu e está sepultado há muito tempo e seu corpo se decompôs. Mas aquele que Deus ressuscitou não se decompôs. Quero que vocês saibam, meus prezados, que é por causa do Jesus ressuscitado que o perdão dos pecados pode ser prometido a vocês. Ele realiza naqueles que creem tudo o que a lei de Moisés nunca pôde realizar. Mas qualquer um que crê em Jesus ressuscitado é declarado bom e justo diante de Deus. Não façam pouco caso do que estou dizendo. Não queiram que a palavra do profeta se aplique a vocês. Cuidado, cínicos. Olhem bem. Observem o mundo de vocês se despedaçar. Vou fazer algo bem diante dos seus olhos, em que vocês não vão acreditar, ainda que estejam vendo. Caramba! Eu quero terminar aqui minha leitura, porque falta também tão pouquinho para a gente acabar o nosso tempo. João, que mensagem precisa, desafiadora, que sacudiu certamente o coração dessa gente, né? E para mim o texto básico, o ponto firme é aquele: por meio de Cristo há perdão. Em Cristo há perdão. É tudo que Paulo estava resumindo. Em Cristo há perdão. Sim, que perdão, pedra angular que ele coloca ali. Coisa linda. Em Cristo há perdão. Para os pecados, para toda loucura que você é capaz de ter. Há perdão. Especialmente para aquele pecado que foi cometido por Adão. Sim. Estava encravado na vida, na alma do ser humano. Exatamente. Exatamente. O resgate disso, né? Em Cristo há perdão. Em Cristo há perdão. E aqui no versículo 36, Paulo deixa bem claro, né, que Davi
cumpriu o plano de Deus, mas agora Davi também estava morto e sepultado. Sim. Aqui deixou bem claro, Davi não é nenhum Deus, né? Sim. Nenhum Deus. Davi agora está morto e sepultado. Isso, e Jesus ressuscitado. Amém. E em Cristo há perdão, meus queridos ouvintes. Sim, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Mais uma vez animando a você estar conosco hoje no nosso encontro às 18h30, na grande celebração eucarística. Eu espero por você um bom final de domingo. Voltamos a nos encontrar semana próxima que vem, a partir das 7 da manhã. Um abraço a todos.